Quando um homem cai na soleira do mihrab, nas primeiras fileiras da oração de sexta-feira, pode-se pensar que é um momento natural de partida para um homem piedoso. Mas, quando esse homem é Abdul Latif Arabiat, uma das figuras mais destacadas do islamismo político moderado na Jordânia, a morte deixa de ser um fato pessoal e transforma-se numa pergunta política em aberto. Abdul Latif Arabiat não era apenas um ex-parlamentar ou um líder da Irmandade Muçulmana. Ele era uma voz independente dentro do Estado, uma posição difícil de classificar nas equações tradicionais entre governo e oposição. Por isso, quando faleceu repentinamente enquanto orava, a cena transformou-se num enigma. A narrativa oficial dizia morte natural, mas os bastidores políticos murmuraram algo mais grave. Teria Abdul Latif Arabiat morrido como os justos, ou teria sido silenciosamente eliminado porque sua voz já não servia à fase política. Neste vídeo, reabriremos o dossiê misterioso de Abdul Latif Arabiat, desde sua origem e papel na equação jordaniana até o momento de sua queda dentro da mesquita, passando pela propagação dos rumores de assassinato e o silêncio oficial que nunca encontrou resposta até hoje. Fiquem conosco até o final e não se esqueçam de apoiar o canal, deixando seu like e se inscrevendo para receber todas as novidades. O Dr. Abdul Latif Arabiat nasceu em 1933 na cidade de Salt, na Jordânia, em um ambiente rural e conservador. Desde os primeiros anos, destacou-se academicamente, estudando na escola secundária de Salt, uma das mais prestigiadas do reino, e posteriormente seguindo para Bagdá, onde obteve seu bacharelado em engenharia agrícola em 1958. Sua busca pelo conhecimento não parou por aí. Continuou seus estudos nos Estados Unidos, onde conquistou os títulos de mestrado e doutorado em educação na Universidade Texas A&M. Essa bagagem acadêmica conferiu-lhe profundidade pedagógica e metodológica, características que moldariam sua presença política e religiosa futuramente. Ao retornar à Jordânia, iniciou sua carreira no meio acadêmico e educacional, atuando como professor universitário e ocupando diversos cargos oficiais, entre eles o de secretário-geral do Ministério da Educação e membro da Academia da Língua Árabe da Jordânia, posições que reforçaram seu prestígio entre a elite intelectual e os formadores de opinião do país. No início de 1990, sua vida passou por uma virada decisiva ao ser eleito presidente da Câmara dos Deputados da Jordânia, em um período político sensível. Conseguiu administrar 3 legislaturas consecutivas, até 1993. Um feito inédito que consolidou sua liderança política. Após o fim de seu mandato, foi nomeado membro do Senado, 1993 a 1997, continuando a contribuir com uma visão reformista a partir de uma posição consultiva influente. Paralelamente ao seu trabalho parlamentar, destacou-se como uma das figuras mais importantes do movimento islâmico moderado, ocupando o cargo de secretário-geral da Frente de Ação Islâmica, braço político da Irmandade Muçulmana na Jordânia. Era uma das vozes que representavam o equilíbrio entre a oposição parlamentar e a participação nas instituições do Estado. Desde o início de sua trajetória política, o Dr. Abdul Latif Arabiat era conhecido por suas posições críticas em relação a diversas políticas do governo jordaniano, incluindo aquelas conduzidas sob o reinado do rei Hussein. Suas opiniões políticas baseavam-se nos princípios do islamismo moderado, buscando equilibrar reformas políticas e sociais, além de promover transparência e responsabilização nas instituições do Estado. Arabiat ganhou destaque por suas críticas constantes à corrupção governamental e às restrições sobre as liberdades políticas. Ele insistia na necessidade de reformas reais no sistema político jordaniano, a fim de garantir justiça social e fortalecer a democracia. Embora essas posições se encaixassem dentro dos limites do discurso moderado,
Elas levaram, em determinados períodos, a tensões entre ele e o governo. Durante a década de 1990, Arabiat foi parte da oposição moderada no parlamento jordaniano, desempenhando papel central na promoção de debates sobre transparência e combate à corrupção. Ele também figurava entre as vozes mais influentes que defendiam reformas constitucionais e a ampliação dos direitos políticos dos cidadãos. Suas críticas mais marcantes surgiram no período em que presidiu o parlamento, quando liderou uma campanha contra o que considerava o crescente intervencionismo governamental nas esferas econômica e social, algo que, segundo ele, prejudicava as classes média e baixa. Essa postura o colocou em confronto com alguns setores do poder, que enxergavam suas críticas como um desafio ao sistema vigente. Arabiat também participou de movimentos que exigiam o fim do monopólio político e administrativo por uma elite restrita, defendendo que a monarquia jordaniana precisava de uma atualização política que a tornasse mais aberta ao pluralismo e garantisse uma oposição livre e efetiva. Apesar das controvérsias ocasionadas por suas posições, Abdul Latif Arabiat manteve o respeito de muitos jordanianos que o viam como um símbolo do reformismo moderado, alguém que buscava a transformação política sem ameaçar a estabilidade nacional. Sua abordagem criticava firmemente a corrupção, mas ao mesmo tempo preservava uma postura de lealdade à monarquia, com foco em atender às aspirações do povo. Em 2021, cerca de 2 anos após sua morte, foram publicadas as memórias de Abdul Latif Arabiat, sob o título Páginas da Minha Vida. A obra passou a integrar a literatura política jordaniana como uma fonte essencial para compreender as transformações do cenário islâmico parlamentar nas últimas décadas. Suas memórias são repletas de experiências e episódios marcantes, sem cair em acertos de contas pessoais ou autoglorificação. As memórias destacaram momentos fundamentais de sua relação com o Estado, desde sua presidência do parlamento, passando por sua interação com o movimento islâmico, até seu papel na elaboração do Pacto Nacional e da agenda política no reinado do rei Abdullah II. Nelas, Arabiat expressa sua visão profunda do islamismo político moderado e aborda temas delicados, como corrupção, identidade nacional e a relação entre religião e política. O que se nota claramente na obra é que ela não revela apenas a personalidade de um político reformista, mas também as complexas dinâmicas de equilíbrio que o autor enfrentou entre lealdade ao Estado e compromisso com o movimento, entre responsabilidade constitucional e fidelidade aos princípios. Há ainda referências discretas a tensões internas no movimento islâmico, o que acrescenta valor analítico à obra, que vai além das memórias pessoais e alcança o registro de transformações nacionais mais amplas. Vários pesquisadores destacaram que esse documento se tornou uma das fontes mais importantes para entender a posição de Abdul Latif Arabiat dentro da oposição islâmica, não apenas como ex-presidente do parlamento, mas como um estadista que acreditava no pluralismo, rejeitava o radicalismo político e tentou reparar a relação entre o Estado e o movimento islâmico em uma fase marcada pela ascensão do extremismo e da polarização na região. Na tarde de sexta-feira, 26 de abril de 2019, os corredores da mesquita al-Ala, no bairro Al-Rashid, em Amman, testemunharam uma das cenas mais marcantes da memória jordaniana, quando o doutor Abdul Latif Arabiat caiu repentinamente de sua cadeira enquanto realizava a oração de saudação à mesquita, um instante que misturou choque e reverência. Ele chegou à mesquita apoiado em sua bengala, acompanhado por seu filho, aparentando certo cansaço físico, mas insistiu em realizar a oração por conta própria. Assim que se inclinou para o ruku, seu corpo desabou inesperadamente diante dos fiéis, marcando o início do fim da trajetória de um homem que dedicou sua vida aos campos da política e da da'wah. Segundo o testemunho do Sheikh Bashar al-Sharif, imã da mesquita, Arabiat não sofria de nenhuma condição de emergência conhecida,
embora tivesse sinais de fadiga. Ele caiu em silêncio, sem movimentos bruscos ou gritos, enquanto alguns fiéis com conhecimento médico tentaram reanimá-lo e o serviço de emergência foi acionado. Porém, o socorro demorou mais do que o esperado para chegar. A morte de Abdul Latif Arabiat foi declarada ainda dentro da mesquita poucos minutos depois, provocando um choque nacional, não apenas pelo local sagrado, mas pela forma singular com que partiu, escolhendo o destino, um lugar abençoado e um momento reverente, raramente presenciados. Apesar da surpresa com o falecimento, os preparativos para o funeral ocorreram rapidamente, sem qualquer indicação de abertura de investigação, o que reforçou a aceitação imediata da narrativa de morte natural para uma figura tão proeminente. No dia seguinte, seu corpo foi sepultado em um funeral grandioso, marcado pela presença de personalidades de diversos setores do Estado jordaniano, incluindo o rei Abdullah II, bem como líderes políticos e islâmicos. Uma despedida oficial e popular que consolidou a imagem da morte de Arabiat no mihrab da mesquita, como um desfecho extraordinário para um homem extraordinário. O anúncio oficial da morte do Dr. Abdul Latif Arabiat foi feito de forma clara e decisiva, um problema de saúde súbito relacionado à sua idade avançada e ao seu estado físico geral. Naquele momento, não surgiu qualquer suspeita pública, nem a família, nem o Partido da Frente de Ação Islâmica solicitaram autópsia ou investigação. Esse silêncio oficial e social aparentava ser uma confirmação implícita de que o falecimento fora natural, sem indícios de algo incomum. No entanto, à margem da narrativa oficial, começaram a surgir gradualmente rumores sobre a morte de Abdul Latif Arabiat, não impulsionados por fatos comprovados, mas pela atmosfera de mistério que cercou o momento do falecimento dentro da mesquita diante dos fiéis, e pela ausência de imagens que documentassem os detalhes do ocorrido. Muitas perguntas foram levantadas pela opinião pública e nas redes sociais. Por que o socorro não foi imediato? Havia sinais prévios que não foram divulgados? Seria possível relacionar o momento sensível de sua morte com o fato de suas memórias ainda não terem sido publicadas, e assim sugerir um possível silenciamento de informações delicadas? Algumas análises foram além, sugerindo que o Dr. Arabiat talvez estivesse prestes a revelar detalhes sensíveis sobre períodos políticos complexos ou sobre relações regionais específicas, sobretudo porque era uma das raras figuras que mantinham posição simbólica entre governo e oposição. E embora essa leitura pareça influenciada pelo clima político da época, ela alimentou especulações sobre uma possível eliminação discreta, um método que não deixa rastros, encoberto pela aparência de morte natural. Por outro lado, a ausência de qualquer indicação forense, de pedidos de investigação no parlamento, no partido ou em círculos de direitos humanos dificulta a consolidação da hipótese de um assassinato silencioso. Ainda assim, a verdade sobre a morte de Abdul Latif Arabiat permanece aberta a interpretações, especialmente quando analisada à luz do momento político, do contexto em que ocorreu e das discussões posteriores sobre o conteúdo de suas memórias. A morte do Dr. Abdul Latif Arabiat na mesquita al-Ala pareceu ser um desfecho perfeito para um homem que dedicou sua vida à pregação e à política. Em uma época em que finais tão puros são raros, a queda repentina, enquanto cumprimentava a mesquita, momentos antes do sermão de sexta-feira, conferiu ao falecimento um caráter profundamente espiritual, transformando-o em um símbolo que vai além da morte física, como se fosse uma partida em pureza. No entanto, essa simbologia não impediu que o acontecimento se tornasse motivo de divisão no espaço público. Nas redes sociais, surgiram perguntas e especulações que ultrapassavam a simples narrativa médica. Assim que sua morte foi anunciada, começaram a circular publicações com títulos como O assassinato de Abdul Latif Arabiat, A verdade sobre a morte de Abdul Latif Arabiat e Ele foi morto dentro da mesquita?
E embora não houvesse provas materiais, tais questionamentos não surgiram do nada. Afinal, uma figura como Arabiat, representante de um islamismo moderado e detentora de um legado político e religioso, dificilmente partiria sem que o cenário fosse reinterpretado. Também surgiram teorias sobre um possível envenenamento lento, pressão psicológica sistemática ou até um acordo silencioso para encerrar sua trajetória política. Apesar do tom dramático dessas hipóteses, algumas encontraram eco no imaginário coletivo, principalmente diante da ausência de relatórios de autópsia ou evidências forenses que confirmassem ou desmentissem tais suposições. Assim, o debate sobre a verdadeira causa da morte de Abdul Latif Arabiat permaneceu preso ao campo das conjecturas. Nesse ambiente carregado de simbolismo, uma pergunta provocadora emergiu. Teria sua morte sido realmente natural? A dúvida não veio de provas concretas, mas da falta delas, de lacunas narrativas que nunca foram preenchidas. Embora a versão oficial não tenha registrado nada que contrariasse o laudo médico, e apesar de o Partido da Frente de Ação Islâmica e sua família nunca terem expressado suspeitas, os rumores de assassinato persistiram. Muitos se perguntaram se a morte de uma figura tão influente poderia estar ligada às suas posições políticas moderadas, que serviam como ponto de equilíbrio no cenário jordaniano. E embora o funeral oficial, com a presença do rei Abdullah II e grandes personalidades, tenha sido grandioso, o contraste entre o silêncio oficial e a comoção popular criou um espaço cinzento onde interpretações sobre uma eliminação silenciosa ganharam terreno. Assim, os rumores sobre a morte de Abdul Latif Arabiat permanecem parte do simbolismo que envolve seu falecimento. Seu caso continua aberto, não porque faltem fatos, mas porque sua ausência tornou-se um testemunho daquilo que nunca foi dito. No fim, a verdade sobre a morte de Abdul Latif Arabiat continuará envolta em mistério, não porque existam provas, mas porque sua ausência abre espaço para interpretações. A sua partida permanece como um símbolo de uma trajetória que cada pessoa entende à sua maneira, tal como a oração ecoa do minarete, ouvida por todos, mas ressoando de forma diferente no coração de cada um, segundo sua fé e compreensão. E assim, chegamos ao final do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para acompanhar todas as novidades. Obrigado pelo apoio e até a próxima.